Olá pessoal do Pocket, Origem Fadas, Azai Servidor 42 aqui, se é que ainda existe divisão de servidores, porque agora tem tanta gente aqui que eu não sei mais quem é quem. Mas então, hoje eu venho com um vídeo da atualização da versão 5.7, que chegou ontem, e as novidades que podemos conferir. Vamos conferir o book a partir da atualização, e aqui na aba Dynamax, vemos que chegou o Thundurus Dynamax. Vai ganhar um enorme acréscimo em seus atributos, não só aqui nos atributos base do book, mas quando vamos ver aqui na parte de evolução Dynamax, temos a informação de que os Pokémons ganham muito mais coisa, como atributos em esforço, que é o Break 2, aumento na personalidade, aumento em porcentagem e finalmente o aumento do book. Então é muito status que o Pokémon vai ganhar ao fazer essa evolução. Porém, como não tivemos nenhum Pokémon desse até agora em evento, sendo que já temos antigos como o Marshmallow, Celebi e Rayquaza, não temos ideia de como será para fazer essas trocas. Precisa de muitos fragmentos Dynamax, no americano chega a custar 30 mil de fragmentos gerais, e agora, com a união dos servidores, recursos estão cada vez mais escassos. Não sabemos como planejar o que juntar para pegar esses fragmentos quando finalmente tiver evento, mas qualquer opção que seja vai ser difícil, pois o farm diário caiu pelo menos pela metade para todo mundo. E voltando ao book normal, vemos agora o Resonance Mewtwo Y. Já tínhamos o Mewtwo X e agora o Mewtwo Y, que comumente é usado como suporte. Só de ter a passiva ressonância já é uma grande vantagem para esse Pokémon, mas mesmo no americano, onde ele já existe há mais tempo, ainda é incerto se ele realmente vai ser um bom Pokémon atacante. Primeiramente, ele possui só uma tipagem psíquica e isso já reduz bastante a quantidade de HP que esse Pokémon pode ter. Isso por causa da Maestria 4, onde os Pokémon recebem buffs relacionados ao seu tipo. Então Pokémons que possuem dois tipos diferentes ganham esse buff em dobro, o que desvaloriza Pokémons de apenas um tipo. Mas se ele se provar realmente poderoso, a nível de não necessitar de tanta defesa e HP, pois derrota os oponentes facilmente, então aí já é outra história. Ele tem esse efeito de percepção, que é ativo ao usar a skill de recuperar vida. Ela passa ainda a dar um bônus de dano, e com o efeito de percepção, todos os Pokémons marcados do oponente vão perder vida toda a vez que jogarem. Então se você ataca o Pokémon oponente, ele fica marcado, e quando ele jogar, o time inteiro perde 15% de vida a cada movimento. Uma desvantagem desse Pokémon é que ele possui apenas dois tipos de skill, psíquico e lutador, então ele não vai dar super efetivo em muitos tipos diferentes, e ainda existe o caso dele ter os ataques mais poderosos, que no caso é a Ultimate, totalmente imunes a Pokémons tipo Noturno. Então um Rupá dificilmente vai apanhar para esse Pokémon, que vai depender do ataque lutador, que não possui muitos efeitos tão poderosos assim. Um Zygarde Overlord possui um crítico de 200%, os Kyurem Overlord também. Para um Pokémon Ressonância, um crítico de 100% apenas não é assim tão significativo. Ainda mais que o Rupá se protege muito de críticos. Mas então, continuando, para os Overlords, já vemos aqui o Onix de Cristal. Esse Pokémon, para mim, tem capacidade de ser muito poderoso em jogadores de final da liga, pois ele possui buffs tremendos de defesa para o time inteiro. É como se ele desse a propriedade 2. Energia para o time inteiro em menor quantidade, mas é algo incrível que nenhum Pokémon mais consegue fazer. Então só de em batalha, ele aumenta a defesa de todos, ele tem grandes buffs de velocidade, mas o principal mesmo é a sua skill Túmulo de Areia, onde ele dá um debuff tremendo no time inteiro adversário, que diminui velocidade em 50%, resistência em 50% e o dano sofrido do oponente vai aumentar em 30%. Eu considero isso quase uma passiva ressonância. A passiva ressonância, todos eles são iguais, diminui a esquiva, resistência e aumenta o dano em 50%. No caso do Onix, ele não diminui a esquiva,
O aumento de dano é 20% menor, porém ele diminui 50% da velocidade, o que é algo absurdo, e esse efeito não pode ser removido. Fora essa skill, ele ainda tem outros ataques que pode dar escudos de HP para o time, se esconder mergulhando com ataque gelo, e a ultimate, que renova a passiva e o buff de defesa inicial que ela dá. Esse Pokémon ainda libera uma nova jornada lendária, que vai ser necessária ter ele na forma normal mesmo, e com essa Pedra do Milênio que você consegue na jornada, ele ainda aumenta o dano recebido pelo time oponente em mais 15%. Então de 30 vai para 45 e com isso chega mais perto ainda de uma passiva Ressonância. E esse é um efeito permanente. Além do mais, é um Pokémon muito tanque de status aqui pelo book, e ele possui propriedade Holofote para proteger o seu time, se aproveitando dessa capacidade de ser um Pokémon tanque. Como todos os outros como conhecemos, como Regirock, Regice, ou mesmo Groudon e Kyogre, eles são Pokémons que têm bons atributos de defesa ou de HP, porém eles têm que confiar apenas nisso para manter sua defesa, já que como você usa a propriedade Holofote, eles não têm espaço para usar armadura pesada. Já o Onix é o único Pokémon até o momento que pode ter o Holofote e a armadura pesada está na propriedade 2. Então ele se mantém muito tanque, fora sua passiva e tudo que ele já possui, porque ele se garante contra críticos e ainda garante a proteção do time sendo o Holofote. Então para mim esse Pokémon tem um potencial incrível, mesmo na sua forma sem ser Overlord. Os buffs são um pouco menores, porém mesmo assim eu já acho bem significativos, simplesmente por ter Holofote e armadura pesada e o seu debuff, apesar de ser um pouco reduzido. Mas então, voltando aos Overlords, chegou também o Ho-Oh Sombrio, que seria o Shadow Ho-Oh. Esse Pokémon tem grande capacidade de uso também, mas ele tem potencial mais elevado em casos bem específicos. Primeiramente, ele é um Ho-Oh que não possui a capacidade de ressuscitar como o Ho-Oh normal com as trocas de skill, mas ele possui na passiva que ao ser atacado, o time inteiro recupera 30% de HP e os seus pontos de ação aumentam, ou seja, ele vai jogar em seguida e roubar turno, mesmo que não devesse ser a sua vez. Isso já gera uma certa garantia de sobrevivência e, além do mais, esse Pokémon tem uma passiva onde a redução de dano do time aumenta em 30% e ele causa dano dobrado ao voar. Então só aqui já temos buffs bem interessantes sem precisar sequer jogar. Fora isso, ele tem uma marca própria, uma queimadura chamada Aniquilação, que não pode ser removida, mas ela é diferente da queimadura do Reatran e também do vírus Groudon. Então é um Pokémon que não vai ajudar exatamente o time Fogo, pois ele não vai garantir que a queimadura do Reatran fique irremovível. Apenas a marca de Aniquilação, que é a queimadura do Shadow Ho-Oh, vai ser irremovível, e além do mais, no final de cada rodada, o Pokémon oponente vai perder garras afiadas, aqui escrito como ceifador, de 10% após o Ho-Oh jogar. E isso se torna também uma boa capacidade de dano, como o Guzzlord e Demônio da Terra podem fazer. Mas fora isso, esse Pokémon em batalha, coisa que não será visto aqui, possui uma skill a mais do que todos os outros Pokémons. Então ele possui 5 skills, somando a sua Ultimate. Isso porque ele possui a Chama Azul, que vai causar dano tipo fogo no oponente, marcar o time inteiro com a queimadura, e então ele vai liberar uma outra skill com o mesmo ícone da Chama Azul, que é para detonar essas queimaduras. Então está escrito aqui, explosão, limpe todos os efeitos e detone os acúmulos do efeito Chama Negra. E esse dano ignora defesa e não possui tipo fogo, ele é sem tipo. Então não existe a chance de causar um dano inefetivo, por exemplo, mas também não vai causar super efetivo em ninguém. Acerta Pokémon em qualquer estado, seja voando ou embaixo da terra, e cada explosão vai causar 30 de dano.
E essa skill na prática possui um dano muito significativo, perder a vida pela queimadura, perder a vida pelo dano garras afiadas, ainda vai explodir todas essas queimaduras e causar dano que ignora a defesa, então isso se torna muito poderoso. Além do mais, esse Pokémon possui um ataque voador que causa buff para o time inteiro. Ele vai atacar, causar queimadura e aumentar o ataque e velocidade do time. Acontece que aqui está a grande jogada do Ho-Oh sombrio. Esse atributo de ataque e velocidade vai servir para qualquer Pokémon, porém aqui diz que é efeito dobrado para Pokémon tipo Trevas. Isso seria o Noturno, mas não é exatamente o Noturno de qualquer outro Pokémon. Se você usar com um Rupá, ele vai aumentar apenas 30%. Se você usar com um Darkrai, aumentará apenas 30%. Mas esse Noturno que está especificado aqui deveria ser chamado de Sombrio, pois vai funcionar apenas com Pokémons do tipo Sombrio, assim como existe também a versão do Dialga. O Dialga Primal Sombrio é um Pokémon tipo Noturno, mas ele é especificamente como se fosse uma nova tipagem, um tipo Sombrio. E para esse Pokémon, que é muito poderoso, como eu já comentei no vídeo da atualização passada, ele vai ganhar o buff em dobro do Ho-Oh. Ele já tem buffs próprios fortíssimos, mas a combinação desses dois eu acredito que seja perfeita para um time sombrio ou qualquer nome que você queira dar. Voltando ao Ho-Oh, então, para completar, ele tem a Ultimate tipo Fogo, que causa dano 2x em qualquer Pokémon. Mas para Pokémons tipo Sombrio, na verdade aqui eu não garanto que seja simplesmente Sombrio ou seja o Noturno comum de todo o jogo. Mas enfim, o Pokémon do tipo Noturno ou Sombrio vai perder 30% de HP com dano garras afiadas. Outra coisa bem interessante desse Pokémon é que ele possui propriedades 1 bem comuns, porém na 2 ele possui armadura pesada, coisa que o Ho-Oh normal não possui, e proteção. Nenhum Pokémon no jogo tem proteção na propriedade 2, então aqui mais uma coisa exclusiva, que é muito útil para um Pokémon que vai dar buff, mas se você vai usá-lo de uma forma que queira ele para sobreviver e atacar, a armadura pesada vai ser mais útil. E por último, na lista dos novos Overlords, temos aqui o Stakataka, que é o buffer tipo pedra, e ele ficou tão grande que ultrapassa a margem da tela. Mas então esse Pokémon vai fazer o clássico dos Pokémons de buff Overlord, que é roubar turno após o Pokémon tipo pedra ou metal, no caso do Stakataka, jogar em primeiro, ele vai jogar em seguida, então pode usar seu buff Z, que vai fazer o time pedra jogar novamente e roubar mais turno. O grande efeito do buff do Stakataka seria fazer com que o time reflita 20% do dano recebido, o que não é algo muito poderoso, na minha opinião. O time pedra ficou bem para baixo, porque esse Pokémon poderia ter uma melhora significativa, e eu acho que até agora é o pior buffer Overlord do jogo. Mas se você preferir não usar o buff Z e não roubar turno com o resto do seu time, a Ultimate Z é até um pouco mais interessante, pois ela dá um buff de aumento permanente do dano do seu time, e ainda causa dano garras afiadas em 50% no oponente marcado. E isso é um tanto mais interessante, pois os Pokémons tipo Pedra não são tão poderosos assim. Agora, para fechar aqui a parte de Overlords, tivemos então novos Pokémons com as propriedades 3 e dos sonhos liberadas. No caso, é o Reatran, que chegou às novas habilidades. Ele possui uma exclusiva que aumenta o dano tipo fogo cada vez que for atacado, mas para mim isso é totalmente inútil. Estão forçando um Pokémon tanque a agir como atacante e na prática não funciona. Então ele possui outras propriedades bem comuns e simples que todos os Pokémons têm igual, mas que vão servir muito mais. Assim como acontece com o Marshadow, que costuma usar essa velocidade extrema, e eu também estou usando no meu Reatran, pois é algo muito valioso aumentar a velocidade nessa quantidade. Além dele veio a Cresselia. A Cresselia agora tem uma capacidade mais interessante de sobreviver.
é um Pokémon, como acontece com o Mewtwo Y, possui apenas uma tipagem, uma HP reduzido comparado aos outros, e a sua sorte de sobreviver geralmente vem da sua alta esquiva. Ela então possui uma propriedade 3 que pode aumentar a sua esquiva, ou caso queira deixá-la mais resistente contra os ataques, pois existem Pokémons que não erram os ataques, o encanto vai ser interessante, principalmente contra Ultimate de Rupar, que causa um dano super efetivo e aqui vai reduzir em 20%. A dos sonhos é algo muito poderoso conseguir conquistar essa propriedade e ela vai aumentar a resistência do time em 35% e diminuir o dano de restrição em mais 24%. Fora o buff de refletir dela, que já aumenta a resistência em 30%, tem um somatório legal para o time que vai funcionar toda vez que você usar um ataque que não cause dano. Então, Pokémon como Cresselia, que basicamente está no time para dar proteção e recuperar vida, ao lançar o Refletir, vai ganhar junto essa habilidade por 2 turnos. Ao lançar a Cura, vai ganhar habilidade por mais 2 turnos. Ela não soma, obviamente, mas você vai renovar essa propriedade e manter seu time com essa proteção a mais de resistência e dano super efetivo. Mesma coisa com a Ultimate, vai recuperar por mais 2 turnos, mas com o ataque você não recebe a propriedade 4 como buff. Além disso, a técnica secreta da Cresselia é semelhante à técnica do Celebi, onde ela vai renovar para o time a capacidade de usar Skills Z, vai aumentar a redução de dano e no último nível ela vai poder jogar novamente após usar a próxima Skill Z. E quando o oponente usar a Skill Z dele, ela vai roubar turno e jogar em seguida. Então eu não diria que individualmente ela se tornou muito mais poderosa para tancar Pokémons muito mais fortes, mas em um time ela possui efeitos muito melhorados para garantir que seus Pokémons principais, os atacantes ou os buffers, consigam recuperar suas skills Z e tancarem bem mais. E por último, como já chegou o Dynamax, também possui a propriedade 3 e 4 do Tundurus. Ele possui uma exclusiva também, que será a melhor para ele por aumentar o ataque tipo elétrico, que são seus principais danos, principalmente a Ultimate. Então, bem básico e direto, ataque elétrico vai bater mais chance de derrotar o oponente. E aqui, de surpresa, algo que não estava anunciado no jogo é a propriedade 3 e 4 do Overlord Eshachu. Isso vai chegar no americano na próxima atualização apenas, e aqui já temos tudo até traduzido. Porém, como ninguém possui esse Pokémon Overlord ainda, não sabemos se já veio habilitado para desbloquear. Ele possui então propriedades 3 e uma exclusiva que vai fazer com que sua esquiva, chance de crítico, velocidade e ataque especial aumente 15%, uma boa porcentagem de vários atributos importantes ao mesmo tempo. E agora acontece que o Dialga normal, que também não chegou no americano ainda em suas propriedades 3 e 4, eu vi que aqui no nosso servidor brasileiro já está podendo ser desbloqueado. Então esse Pokémon pode agora pegar essa propriedade 4 exclusiva muito forte e ficar com o dano de início de batalha mais poderoso ainda, com esse aumento de velocidade para tentar garantir que ele se mova primeiro e já comece a partida finalizando seu oponente. E agora, indo lá para o final do book, os Pokémons literalmente apenas para book que chegaram são Ledba, que vai evoluir para o Legion. Esse Pokémon você pode pegar a masmorra e evoluir para ganhar esse buff aqui de book, e ele vai estar no tempo ensolarado, mas é apenas na masmorra avançada. O outro que chegou, que está na masmorra, é o Mantic, que ele vai evoluir para o Mantine, e ele vai estar disponível na masmorra avançada também, no clima chuva e chuva forte. E por último, também tem os 2 Pokémons que vêm apenas na cápsula, onde os novos são o Nato, que evolui para o Chato, e a Girafarig, o que depende de sorte para completar o seu book. Agora
uma das melhores coisas que chegaram aqui foi algo já comentado no vídeo passado da atualização, pois nós chegamos a ter essa carta por um breve tempo e eu comentei para que elas seriam úteis. Não apenas aumentar muito mais a fusão do seu Pokémon, como aqui com o Genesect, eu poderia aumentar um nível do 36 ao 37, que custaria muita carta do Safari normal, aqui gastando apenas 127 dessas novas cartas. Mas o principal delas é para Pokémons que estão com fusão 40, você vai liberar o treinamento especial. Então aqui você passa a ter 5 novos slots de aumentos de atributos. Como eu posso ver, eu posso desbloquear o primeiro, e isso vai me custar 50 cartas de fusão e 20 pós verdes. Com isso eu vou ter a escolha livre à vontade, totalmente modificável a hora que eu quiser, de ganhar 15% de ataque especial, ou 8% dos 2 ataques em velocidade ao mesmo tempo. E essa é só a primeira habilidade que eu posso obter. Como viram, são 5 diferentes, cada uma com escolhas para você fazer também, mas cada uma vai custar cada vez mais cartas de fusão e pós diferentes. Então agora indo falar sobre os pós. Eu vou aproveitar, comprar para o Safari na nova modalidade, que vai ser aqui Floresta Gelada. Eu já lutei algumas vezes aqui, possui um poder necessário maior do que o Safari, que já conhecemos da carta de fusão, porém existe uma jogada aqui que eu vou compartilhar o vídeo do Danny, jogador do servidor americano, onde ele fez um bom estudo para dizer como gastar a sua vitalidade aqui, pensando no up do seu Pokémon de fusão 40. Mas o mais básico, se você está aqui apenas para pegar cartas de fusão, porque você não tem nenhum Pokémon nível 40 ainda, você vai simplesmente aqui no último nível, SSS, pois é onde vai dar o maior retorno de cartas de fusão. Como podemos ver aqui, o Genesect, para o parafusão, eu só consigo gastar as cartas de fusão antigas, as normais que possuímos antes, se eu gastar primeiro essas cartas douradas. Então, se você não tem nenhum Pokémon nível 40, você não vai poder economizar essas cartas para o futuro, pois você simplesmente não vai ter como usar as cartas antigas antes de usar as cartas novas douradas. Então você vai lá e farme no modo SSS para subir sua fusão para o 40 o mais rápido possível e então poder liberar as novas habilidades. Após isso, você vai começar a se interessar mais pelos pós. Como vimos, o pó para a primeira habilidade ser desbloqueada é o verde em quantidade de 20. E aqui vemos que possui o azul, o roxo e o dourado. Acontece que, para o primeiro nível, o recomendado, de acordo com os estudos do vídeo do Danny, é você começar a upar apenas pela dificuldade S da Floresta Gelada. Isso porque aqui, apesar de dizer que vai dropar roxo e azul, ele na verdade dropa roxo, azul e verde. Já aqui na SS, ele vai dropar só até o azul, mas começa a dropar já o dourado. E na SSS, ele vai dropar apenas o dourado e o roxo. Então, se você quer upar o nível 1, você vai começar pelos níveis mais baixos. Porém, a dificuldade B e A, apesar de dar um pouco mais de pó verde, o que teoricamente aceleraria o seu processo, ela não vai garantir muito ou nenhum dos pós azul e roxo, que são pedidos em maior quantidade no futuro. Então o interessante é você farmar na dificuldade S até ter 20 ou 40 pós verdes, pois você pode garantir a evolução de 2 Pokémons principais, ao mesmo tempo que já acumula os pós azuis e roxos em uma boa quantidade para evoluir em seguida o nível 2 e o nível 3. Após você ter essa média de 40 pós verdes, você então passa a farmar na SS, até você acumular cerca de 70 pós azuis, isso considerando que você queira liberar de 2 Pokémons, ou pelo menos ter de reserva. Se quiser apenas de um, então farme verde até ter apenas 20 e o azul até ter apenas 35.
Então, após você concluir essas quantidades de pós do Safari SS, então você já está liberado para finalmente ir ao SSS e poder pegar maior quantidade dos dourados e cartas de fusão, que vão começar a ser pedidos em grande quantidade para os últimos níveis das habilidades. Então essa é a principal dica aqui, e um salve para o Danny. Por último, temos aqui novos trajes, como sempre, aqueles trajes que nunca vimos em lugar nenhum. Agora é o Vaporeon para a menina e o Vaporeon para o menino. Mas nem é algo muito a comentar, pois é algo totalmente sem previsão. Então agora, com a atualização, vamos esperar eventos de novos Pokémons, que já estão vários bem atrasados. Não espero que venha Onix e Ho-Oh tão rápido assim. Acredito que se vierem será, assim como os outros exclusivos, Mestre das Ilusões ou o Entei Fantasma, que venha na cápsula pelo valor de 50 mil diamantes. Já os Overlords, nenhuma previsão mesmo de evento, assim como demorou muito para vir da Magerna Soul Heart e também do Entei Fantasma, o Mistério do Anon. Mas para os Pokémons de essa atualização, deve vir muito mais para o futuro e sem expectativa do preço para adquiri-los. O que eu esqueci de comentar é que a jornada do Ho-Oh Sombrio também dá uma pedra muito poderosa que no caso aumenta 100% do crítico, que seria a chance de crítico dobra, e o dano crítico aumenta em 20%. Isso acontece toda rodada, porém tem apenas 50% de chance de ativar. Mas mesmo assim é um valor muito significativo, quase para garantir um crítico, e um crítico ainda com dano elevado. Algo muito poderoso em Pokémons que já possuem dano crítico poderoso e assim garanta ainda mais que esse dano acerte. No geral, é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Azai Servidor 42, tamo junto.